Eu estou falando aqui para vocês, mas é possível que um parente nosso, da nossa família, não passe de hoje. E talvez você tenha alguma situação também na sua vida hoje, que em meio à celebração existe um contexto no qual você precisa olhar para Jesus e ser desafiado ainda mais na direção de confiança em Jesus e de compreender a diferença que Ele faz na sua vida, na sua família, na comunidade, caminhando na direção dessa cidade. Nós enfrentamos doenças que envolvem o físico, o emocional, o espiritual, coisas que envolvem relacionamentos destruídos, momentos complicados que nós passamos. Mas eu quero fazer um convite para você nessa noite a celebrar, porque em meio a toda essa caminhada, quando a gente olha para a ceia e para o texto que a gente vai ler daqui a pouco, a gente tem uma certeza. Jesus olha para nós nessa noite e Ele diz assim: eu me importo com você, eu me importo com quem você é, eu me importo com as situações que envolvem a sua vida, e eu quero continuar caminhando com você. Você tem inúmeros motivos para celebrar aquilo que eu fiz, diz Jesus. Você também tem inúmeros motivos para celebrar aquilo que eu vou fazer. Mas nessa noite, você também tem inúmeros motivos para celebrar aquilo que eu estou fazendo na sua vida e que eu quero fazer na vida da sua família nessa noite. E nesse sentido, eu quero convidar você a olhar para esse texto de Mateus, capítulo 9, que fala sobre o que Jesus fez quando Ele esteve no nosso meio. Esse texto ele conclui o capítulo 9, onde Jesus ele cura pessoas, ele caminha entre pessoas falando nas sinagogas, ministrando na vida de pessoas, curando enfermos, lidando com pessoas das mais diferentes possíveis que precisavam de cura para cegueira, de cura para mudez, de filha de um chefe que estava à beira da morte, de um publicano que trabalhava na Receita Federal de Jerusalém e que é chamado para caminhar com Jesus. Inúmeras pessoas que são tocadas nas suas histórias por Jesus. E esse texto ele vai concluir dizendo assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, e ele fazia 3 coisas. Jesus passava por todas as cidades e povoados, primeiro, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. É mais ou menos assim. É como se Jesus hoje, 22 de julho, ele fosse lá, começasse o seu domingo indo para a comunidade presbiteriana, a Chácara Galileia, e ele fosse para um tempo de culto na sinagoga. E ele começasse a observar que algumas pessoas até entendem aquilo que ele quer dizer, só que não estão entendendo muito bem direito. Então ele passa ali e ele conserta um pouquinho. Olha, gente, é um pouquinho mais para cá, e ele dá direção. O que eu estou querendo dizer no ensino e o que eu estou querendo ensinar para a sua vida é isso. Aí Jesus, ele sai da comunidade presbiteriana Chácara Galileia, e aí ele vai almoçar. E aí ele vai para o shopping Iguatemi de Cafarnaum. E ali ele está caminhando no shopping e ele encontra um jovem, cabisbaixo na praça de alimentação. Ele se aproxima daquele jovem, ele começa a conversar com aquele jovem, e o semblante daquele jovem começa a mudar, e Jesus ministra cura emocional àquela vida. Aí Jesus se levanta, e ele está passando pela praça de alimentação ali do shopping, e logo ali perto tem um elevador. E aí no elevador ele percebe um homem em cadeira de rodas, e ele chega para aquele homem e lhe diz: você quer que eu te cure? Aí o homem estranha, acha que ele é médico, e fala assim: se você tem a cura, eu quero a cura. E Jesus o cura. E aí as pessoas em volta começam a ficar maravilhadas com o que Jesus está fazendo. E Jesus vai para uma cafeteria ali na Livraria Cultura, e ele conversa com uma pessoa em depressão, e a pessoa começa a mudar o semblante, ela encontra cura também para a sua vida. E aí depois de um tempo o shopping começa a ver, e um começa a falar para o outro o que está acontecendo, e as coisas começam a mudar ali. E começa a ter um grande alvoroço no shopping. A IPTV da Galileia chega e começa a ver tudo aquilo que está acontecendo, a narrar. O negócio começa a virar um tumulto, e Jesus chama Pedro e fala: Pedro, vamos sair daqui. Jesus consegue sair de fininho, ele vai,
pega o ônibus com Pedro e ele vai lá para o terminal Ouro Verde de Cafarnaum. E aí ele começa a passear em algumas casas. E em cada casa que ele passa, ele conversa, ele ministra cura e coisas começam a acontecer. É mais ou menos isso que estava acontecendo aqui no capítulo 9 e que acontece ao longo de Mateus. Jesus ele vem e ele começa a tocar na vida das pessoas e as coisas começam a mudar. Pessoas que tinham todas as enfermidades, visíveis e interiores. E as pessoas começam a ver a diferença que Jesus faz nas suas vidas. E tudo isso acontece pelo que está presente no versículo 36. Porque Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.